Bom dia, bom dia, bom dia. Já iniciamos aí. Bom, é o seguinte, ó. Como semana passada a gente falou sobre forças intermoleculares, só para a gente conseguir finalizar isso aqui de acordo, tá? E colocar um ponto final nisso logo sem ter problema, eu vou fazer alguns exercícios do livro de atividades, tá? Vou fazer alguns exercícios do livro de atividades para a gente finalizar isso de fato e eu poder começar a trabalhar bases com vocês, ok? Então, quem tiver com o livro de atividades aí, de número 2, tá? O do segundo bimestre, pega para mim, por favor, porque eu vou fazer alguns exercícios sobre essas forças intermoleculares, tá bom? Página 26, tá? Livro de atividades 2, página 26. E daí a gente finaliza essas forças intermoleculares e aí semana que vem eu começo, tá? Eu começo a parte de bases para a gente caminhar com esse terceiro bimestre na paz, tá bom? Então, vamos lá, para quem for me acompanhar, mais uma vez, livro de atividades 2, página 27, beleza? Vamos começar aqui, ó, a partir do exercício 29. Considere os processos 1 e 2 representados pelas equações. Então, beleza. Ele nos dá aqui processo 1, processo 2. Indique que ligações foram rompidas entre os átomos ou entre as moléculas e o tipo dessa ligação. Bom, o que você pode perceber que aconteceu no processo 1? No processo 1, a gente teve a passagem do estado líquido para o estado gasoso. H2O, H2O. Então a molécula continua sendo a mesma, né? A molécula não se quebrou. Porém, ele mudou o estado físico. O que a gente precisa entender? Que quando eu tenho o estado sólido, eu tenho as minhas moléculas, e aí eu tenho interações, né? Interações entre elas. Como assim, professor? Forças intermoleculares entre elas. Quando eu passo para o estado líquido, né, eu quebro isso e diminuo o número de moléculas que estão ligadas entre si, né? E aí, quando eu passo para o estado gasoso, eu também diminuo o número de moléculas que estão ligadas entre si, e elas passam a ficar dessa forma, tá? Basicamente sozinhas, sem interação umas com as outras. Então saibam, moléculas no estado sólido, elas estão mais unidas, estão mais ligadas entre si. Moléculas no estado líquido, elas já estão menos ligadas entre si, estão mais distantes. Moléculas no estado gasoso,
elas estão muito afastadas entre si e basicamente aí nem sofrem atração uma com as outras, tá? É isso que nós temos aí. Portanto, se aqui eu quebrei, né? Se aqui eu quebrei ligações entre as moléculas, isso é chamado de ligação intermolecular. Ô, professor, o que é ligação intermolecular? É a força intermolecular, tá? De polo induzido, de polo induzido, de polo permanente, de polo permanente, ou ligação de hidrogênio. É isso que acontece quando a gente troca de estado físico, tá? A gente quebra essas ligações. Já no processo 2, a gente tem a água se transformando em hidrogênio e se transformando em oxigênio. Então a molécula de água ela não existe mais, ó. H2O passa para hidrogênio, passa para oxigênio. A molécula de água não existe mais. Se a molécula de água não existe mais, significa dizer que esse cara está sozinho e esse cara está sozinho. Ou seja, eu tinha algo parecido com isso e agora eu tenho isso. E esses caras não estão ligados entre si, eles estão sozinhos. O que significa dizer? Significa dizer que eu quebrei essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui. Ou seja, eu não quebrei a ligação entre as moléculas. Eu quebrei a ligação entre os átomos, né? Quebrei a ligação entre os átomos. Isso é chamado de ligação intramolecular. Por que intra? Intra significa dentro. Eu quebrei as ligações de dentro da molécula. Geralmente a gente não está acostumado com esse nome. A gente chamava só de ligações. Quais eram os tipos? Iônica, covalente, molecular. Desculpa. E metálica. Tá? Iônica, covalente e metálica. Quando que acontece uma, quando que acontece a outra? Se a ligação for iônica, metal mais ametal. Se a ligação for covalente, ametal mais ametal. Se a ligação for metálica, metal mais metal. Ok? Se você parar para analisar aqui, ó, vamos começar pelo processo 2. Oxigênio é um ametal ligado ao hidrogênio. O hidrogênio não é um ametal, mas ele tem comportamento de um, tá? Então, de novo, o hidrogênio não é um ametal, mas ele tem comportamento de um durante as ligações. Então, é como se eu tivesse um ametal e um ametal. Qual que é o tipo de ligação que eu tenho acontecendo aqui, ó? Ligação covalente, ok? Isso é o que acontece dentro da molécula. E esse aqui? E esse aqui? Né? Força intermolecular. De polo induzido, de polo induzido, de polo permanente, ou ligação de hidrogênio. Qual é o tipo de ligação que está acontecendo aqui? Não sei. Qual é a primeira coisa que você precisa pegar? A molécula. H2O. Né? H2O é uma molécula linear ou uma molécula angular? Ah, não sei, professor. Tem que ver se tem par eletrônico. Então, quantos pares eletrônicos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5... Tem 6 elétrons. Tá? Como que eu sei disso? Família 6A, tabela periódica, o cara te dá na prova. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações. Uma com hidrogênio, uma com hidrogênio. Ele fica em linha reta? Não. Por que ele não fica em linha reta? Ele não fica em linha reta porque esse par eletrônico vai sofrer uma repulsão com esse par eletrônico. Eles vão empurrar essas ligações para baixo e ela passa a ser uma molécula angular. Essa molécula é polar ou apolar? Essa molécula é uma molécula polar. Por que ela é uma molécula polar? Porque se eu tratar essas ligações como vetores, eu vou ter o vetor 1 e eu vou ter o vetor 2. Se você somar esses vetores, vetor 1, vetor 2, você tem vetor resultante aqui? Tem. Por quê? Porque elas não conseguiram fechar. Um não anulou o outro. Então eu tenho vetor resultante. Se eu tenho vetor resultante, a soma vetorial ela é, né, diferente de zero, e essa molécula é uma molécula polar. Ponto. Então, se eu sei que essa molécula é uma molécula polar, eu só tenho duas opções. Ou ela faz de polo permanente, ou ela faz ligação de hidrogênio. Como que eu consigo identificar o que ela vai fazer? Você vai primeiro analisar se ela é uma ligação de hidrogênio ou não. Como? Trio-fom-fom. H ligado a F, H ligado a O ou H ligado a U. Se ela tiver
Um desses três, ela faz ligação de hidrogênio. Se ela não tiver um desses três, ela faz dipolo permanente, dipolo permanente. Tem H ligado a F aqui? Não. Tem H ligado a O aqui? Tem. Tem. H ligado a O, H ligado a O. Então eu sei que isso faz uma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Aí. Tá? Aí. Se ela não tivesse um desses três, ela faria dipolo permanente, dipolo permanente. Então, respondendo esse exercício 29 aqui, ó. O processo 1 é a quebra da ligação intermolecular, né? Uma molécula ligada a outra molécula. O processo 2 é a quebra da ligação intramolecular. O que é isso? É a ligação entre os átomos, tá? Ligação entre os átomos intramolecular. Ligação entre moléculas intermolecular. Ok? Beleza? Muito bem. Esse é o 19. Isso aqui as provas gostam de cobrar, tá? Houve quebra da intra, houve quebra da inter, não sei. Se quebrar a intramolecular, você quebra a molécula inteira. A água deixou de ser água. Se a água continua sendo água, é porque você quebrou apenas as ligações intermoleculares. Uma prova disso é a mudança de estado físico. Tá? Sempre que houver essa mudança de estado físico, você vai ter essa quebra acontecendo. Seguindo, rapaziada. 30. Diversos mecanismos importantes para a manutenção da vida na Terra estão relacionados com interações químicas. A interação química envolvida tanto no apareamento correto das bases nitrogenadas do DNA, quanto no controle de variações extremas de temperatura na água. É uma ligação do tipo o quê? Bom, então deixa eu o saco aqui para falar só da água. Então tá aqui. Tá? Ele está pedindo para a gente analisar as interações químicas. Tá? A interação química envolvida, tanto no pareamento correto das bases nitrogenadas, quanto no controle de variações extremas de temperatura. Então, se ele falou de pareamento de DNA, né, de aproximação, e falou nas condições extremas de temperatura, do que ele está falando aqui? Ele está falando de poder de atração. Sempre que ele relacionar valor de temperatura a um tipo de molécula atraído a outra molécula, ele está falando de uma força intermolecular. E aí existem três. Dipolo induzido, ou dipolo permanente, ou ligação de hidrogênio. Tá? O que eu vou ter que analisar? Qual é a molécula de água? Está aqui, ó. Nós já fizemos. A molécula de água é essa. Ela é uma molécula angular, polar. Se ela é uma molécula polar, só existe essa possibilidade, ou dipolo permanente, tá? Ou ligação de hidrogênio, não existe outra. Para saber se a ligação de hidrogênio se é dipolo permanente, eu preciso analisar se ela tem esse trio fonfon. E a água tem. A água tem o H ligado ao N. Então a molécula de água, né, ela vai ter uma força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Então a ligação de hidrogênio é o que vai dar essas altas temperaturas que a água tem. Eu já expliquei isso para você na aula passada. A ligação de hidrogênio ela é mais forte, interação que ocorre entre as moléculas. Para quebrar essa interação, eu preciso gastar muita energia. Alta temperatura de ebulição. Depois, dipolo permanente. O que é isso? Isso aqui é o poder de atração entre as moléculas. Para que eu possa falar sobre a temperatura de ebulição, eu preciso analisar essa atração. Se essa atração é mais fraca do que essa, eu gasto menos energia para quebrar ela, menor temperatura de ebulição. Essa aqui é a mais fraca de todas, que acontece entre moléculas apolares. Se a força de atração mais fraca que eu tenho é a mais fácil de ser quebrada. Se ela é a mais fácil de ser quebrada, é ela quem tem a menor temperatura de ebulição. Beleza? Tá? Então tá aí o 29 e o 30. Vamos descendo. (31) Compostos orgânicos contendo halogênios. O que é isso, senhores? Halogênio. Halogênio é elemento da família 7A. Então ele pode ter flúor, cloro, bromo, iodo.
oxigênio ou nitrogênio podem ser produzidos a partir de hidrocarbonetos. O que é hidrocarboneto? Hidrocarboneto é um composto que só tem carbono e hidrogênio, tá? Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. O que eu quero que vocês saibam sobre os hidrocarbonetos? Você precisa saber que todo hidrocarboneto, ou seja, todo cara que só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada, só tem carbono e hidrogênio, obrigatoriamente ele é uma molécula apolar. É isso que eu preciso que você saiba. E se ele é uma molécula apolar, ele faz dipolo induzido, baixa temperatura de ebulição, baixa temperatura de fusão, e se ele é apolar, ele não se dissolve na água. Por quê? Porque a água é uma molécula polar, semelhante, dissolve, semelhante. Eu falei isso semana passada, quando a gente falou da questão lá, tá, das moléculas anfifílicas, ok? Continuando. Considerando os compostos em estado líquido, as principais interações intermoleculares. O que é isso? Dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, que ocorre em cada uma delas, são respectivamente o quê? Bom, a primeira coisa que você vai analisar. Se só tiver carbono e hidrogênio, é apolar. Só tem carbono e hidrogênio? Não. Só tem carbono e hidrogênio? Não. Só tem carbono e hidrogênio? Não. Então ninguém é apolar aqui, ó. Se ninguém é apolar, ninguém faz dipolo induzido. Então já está fora. Sendo assim, essas moléculas, como elas têm um átomo sempre diferente, ela é uma molécula polar, tem átomos diferentes aqui, ó, com oxigênio, então é uma molécula polar. Tem átomos diferentes aqui com nitrogênio, ela é uma molécula polar, né? Agora, que eu sei que todas são polares, dipolo permanente, ligação de hidrogênio. Essas são as duas opções. Como que eu sei se é um e não é a outra? Você vai analisar o quê? Se tiver HF, HO ou HN, isso vai ser ligação de hidrogênio. Agora, se não tiver nenhum deles, vai ser dipolo permanente. Né? Primeira, eu tenho H ligado ao F? Não. Tá? Não. Ah, professor, mas você tem F. Legal, parabéns, mas não adianta. Por que não adianta? Porque eu preciso ter o H ligado ao F. Eu tenho H ligado ao F? Não, não tenho. Ah, professor, o que é esse zigue-zague aqui? Ó? Isso aqui vai significar carbono. Relaxa, nós vamos ver química orgânica no terceiro ano. Você vai saber ler essas moléculas. Por enquanto, saibam que esses zigue-zagues que ele coloca de dentro da molécula é só para mostrar que tem carbonos. Tá bom? Então, voltando aqui. Para ser uma ligação de hidrogênio, isso aqui precisa ter HF. Eu só tenho o F. Se eu só tenho F, é HF? Não, não é. Se não é HF, não é ligação de hidrogênio. É o quê? Dipolo permanente, dipolo permanente. Molécula de número 2. Eu tenho oxigênio. Legal. Então eu tenho HF? Não. Eu tenho HO? Não. Por que eu não tenho HO? Porque a esse O está ligado carbono e a esse O está ligado carbono. Não é HO. A esse O está ligado carbono e a esse O está ligado carbono. Não é HO. Para que pudesse ser ligação de hidrogênio, precisaria ter isso aqui, ó. Então, tá fora. Não tem HF, não tem HO, não tem HN. O que significa dizer? Ele vai fazer dipolo permanente. Afinal de contas, ele é uma molécula polar. E aqui no caso desse composto 3, né? Caso desse composto 3, tem carbono aqui, tem carbono aqui. O que ele tem? NH2, NH2. Traduzindo, o que ele vai apresentar aí dentro? O N ligado ao H, tá? N ligado ao H. Então ele tem NH aqui e ele tem NH aqui. Traduzindo, ele é uma molécula polar e é um... Foi mal. E é uma molécula que apresenta um desses três caras. Se ele é uma molécula que apresenta um desses três caras, significa dizer que ele é uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Então, as principais interações intermoleculares que ocorrem em cada molécula são, respectivamente, o quê? Dipolo permanente, certo? Ligação de hidrogênio, errado. Dipolo permanente, certo? Dipolo permanente, certo? Ligação de hidrogênio, certo? Certo, essa é a sequência. Ligação de hidrogênio, mentira, só tem o F, não tem o H. Ligação de hidrogênio, mentira, só tem o F, não tem o H. Ligação de hidrogênio, mentira, só tem o F, não tem o H. Então a única que faz ligação de hidrogênio é a de número 3. A de número 2 tem oxigênio, mas não tem OH, então não faz. A de número 1 tem flúor, mas não tem FH, então não faz.
apenas a letra B, né, nos dá o parecer correto sobre esses tipos de ligações. Seguindo o fluxo aí, rapaziada. 32. Leia o texto a seguir. Porque a água é líquida se é formada por dois gases. A molécula de água é composta de um átomo de oxigênio e de dois átomos de hidrogênio, formado em V, né, que é uma molécula angular com um ângulo de 104,45 graus aproximadamente, com oxigênio na ponta, né, no vértice. Apesar dessa molécula ser eletricamente neutra, suas cargas se distribuem de maneira desigual, com carga parcial negativa junto ao oxigênio e carga parcial positiva junto às pontas do V, onde estão os hidrogênios. Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Ah, eu não sei. Sabe? Talvez você não tenha isso pronto na mente, mas você consegue pensar. O que ele falou? Ele falou que isso forma um V, que aqui vai estar negativo e aqui vai ser o polo positivo. Por que isso acontece? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. Quem que é mais eletronegativo aqui? Tá? O oxigênio ou o hidrogênio? Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. O que significa dizer? Significa dizer que ele puxa, né, puxa os elétrons mais para o oxigênio. Então, se eu tivesse as nuvens, tá, sendo colocadas, as nuvens seriam isso. Tá? Seriam isso. Por quê, professor? Porque o hidrogênio tem uma camada só, o oxigênio ele já tem duas camadas, ele é maior. Tá? Só que o que acontece? Isso aqui piora. Por que isso aqui piora? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então a nuvem dele fica ainda maior. E a nuvem do hidrogênio? A nuvem do hidrogênio vai ficar isso aqui. Ó, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa mais os elétrons para ele. Então o que acontece é que, dá uma olhada, isso é o oxigênio, isso é o hidrogênio, isso é o hidrogênio. Quem tem a maior nuvem de elétrons em volta? O oxigênio. Se ele tem a maior nuvem de elétrons, ele tem a maior carga negativa da molécula. O hidrogênio é oposto, então é positivo. O hidrogênio é oposto a isso, então é positivo. Por isso, né, por isso que ele fala que essa molécula é uma molécula que tem maior carga no oxigênio do que nos hidrogênios. Isso já significa o que para a gente? Se ela tem uma maior carga em um cara, né, que vai ser negativo e os outros vão ser positivos, ele já falou que essa molécula é uma molécula o quê? Polar. Porque se ela fosse apolar, essas nuvens, elas seriam todas iguais. E aí eu não teria polo positivo e não teria polo negativo. Tá? O oxigênio de uma molécula atrai os hidrogênios de outra molécula de água, pois o negativo atrai o positivo. Legal. Estabelecendo uma ligação extremamente importante entre as moléculas de água. Ligação de hidrogênio. Porque eu estou ligando uma molécula a outra molécula. Essa interação é a responsável pela grande maioria das propriedades da água e, em particular, pelo fato da água ser líquida à temperatura ambiente, enquanto, em geral, outras moléculas de tamanho semelhante são gases. Verdade. Como assim, professor? Ó, só para você ter ideia. Lembra que eu falei? Olha, existem duas coisas que vão interferir na temperatura de ebulição, na temperatura de fusão de uma molécula. Massa molar e força intermolecular. Para a gente trabalhar com um, geralmente a gente vai fixar o outro, tá? Para trabalhar com um, a gente vai fixar o outro. Então, por exemplo, para eu falar sobre a capacidade da força intermolecular, mudar isso aqui, eu vou deixar basicamente com as mesmas massas, tá? Basicamente com as mesmas massas moleculares, ok? Quando você pega a água, você tem uma massa molecular igual a 18, tá? Essa água, o que ela faz? Ela faz ligação de hidrogênio. Temperatura de ebulição, 100 graus. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, mas aí vamos mudar, né? Vamos mudar. Vamos mudar. O que você quer fazer para mudar? Ah, professor, eu não sei, mas eu queria tanto mudar. Vamos mudar. CH4. Massa molar do CH4.
Pô, a massa molar do CH4 é 16. É bem próxima, né? 16 para 18 é bem próxima. O que deveria acontecer? A temperatura de ebulição, ela deveria ser exatamente o quê? Bem próxima, tá? Ah, se não é 100, ela deveria ser, por exemplo, 90. Deveria ser 90, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque se elas têm massas parecidas, elas devem ter temperaturas parecidas. Porém, o que acontece com o CH4 é que o CH4 é uma molécula apolar. Ele faz de polo induzido, que é uma força muito menor do que essa. Tanto é que a temperatura de ebulição do metano, vou chutar aqui, mas é mais baixo do que isso, tá? A temperatura de ebulição do metano é menor que menos 40 graus. Olha a diferença. 100 para menos 40. Essa diferença ela é gigantesca. Por que isso aconteceu? Porque a força de atração da água é muito maior do que a força de atração da outra molécula, tá? Então, sempre que você compara moléculas com massas próximas, tá? Que daí ele fala, ó, tamanhos semelhantes. Sempre que você compara moléculas com massas próximas, você vai ter, teoricamente, uma temperatura muito próxima. Isso só não vai acontecer quando o tipo de interação muda. Quando a força intermolecular de uma é diferente da força intermolecular da outra. Ok? Voltando para cá. Com base nessas informações do texto, represente a molécula de água, indicando os vetores da ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Ah, a gente já fez isso na aula de hoje, então vai ser fácil. Água, eu desenho a água para vocês agora há pouco ali, ó. Oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. O oxigênio é negativo, o hidrogênio é positivo. Ele quer o vetor, é isso que ele quer? Ele quer o vetor da ligação? A ligação vai sempre estar indicando do menos eletro negativo para o mais eletro negativo. Então, qual dos dois é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o vetor dessa ligação está aqui, o vetor dessa ligação está aqui. Letra B. A molécula de água é polar ou apolar? Justifique sua resposta. Eu vou chamar isso de vetor 1 e isso de vetor 2. Você poderia chamar qualquer um de 1, qualquer um de 2. O que nós vamos fazer? Vocês aprenderam com o Monte Lima. Regra do elefantinho, trombinha no rabinho. Trombinha no rabinho. Vetor 1, vetor 2. Fechou isso? Não. Então significa dizer que vai ter vetor resultante. Se vai ter vetor resultante, essa molécula tem uma soma vetorial diferente de zero, ou seja, ela é uma molécula polar. Então, a molécula é polar ou apolar? Polar. Por quê? Porque a soma vetorial ela foi diferente de zero. Tá? Soma vetorial diferente de zero. Beleza, Creuza? Continuando aí. Qual é o tipo de interação entre as moléculas de água? Justifique sua resposta. Essa aqui a gente já fez 20 vezes hoje. A molécula é polar. Além de ser polar, o que ela apresenta? HO. Se a molécula é polar e apresenta HO, HN ou HF, se a molécula tem um desses três caras, obrigatoriamente, o que ela vai ser? Uma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Aqui. Ok? Qual que é a justificativa? A justificativa é que ela é uma molécula polar que apresenta H ligado ao O. Pronto. Essa é a justificativa. Ok? Tranquilo? Queridos, era isso. Era essa a nossa aula de hoje. Semana que vem acabou isso aqui. Semana que vem eu falo sobre bases com vocês, tá? Deixa eu só ver quais são os participantes aqui. Isso está um horror. Participantes. Deixa eu encerrar o compartilhamento, que aí vai dar para ver a cara de vocês. Vai. Calma aí. Print screen.
calma aí, calma aí. Não sai não, não sai não. Eu sou muito burro. Aí. Galera, muito obrigado. Boa semana, fiquem com Deus. Tchau.